estudantes! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje vamos trabalhar adição e subtração de frações. Eu sou a professora Carla. E eu sou a professora Flávia. Tudo bem, estudantes? Tudo bem, professora? Tudo bem. Então agora vamos verificar nossos materiais? Professora Flávia, quais os materiais? Bom, para hoje nós vamos precisar de um caderno para anotações, lápis e borracha. Um tempinho para você separar o seu material. Materiais organizados, então agora vamos relembrar a aula anterior? Professora Flávia, você lembra o que fizemos na aula anterior? Na aula anterior nós lembramos da história do Marcos, que tinha comprado tinta para pintar a casa dele, lembra? Isso. E aí, a partir da capacidade das latas de tinta que nós mostramos para vocês, nós fizemos várias operações de multiplicação com os números decimais, lembram-se? E aí nós decompunhamos o número decimal e depois fazíamos a multiplicação. E descobrimos uma certa relação desses números que são multiplicados, lembram-se? Então agora vamos lembrar um pouquinho da nossa tarefa? Então agora é o momento de você pegar seu caderno para nós retomarmos essa tarefa. Vamos lá? Então, primeira tarefa. Sabendo que 150 vezes 3 é igual a 450, calcule 15 vezes 3. Professora Flávia, quanto dará? 15 vezes 3, 45. Agora, 1,5 vezes 3. Vai dar 4 inteiros e 5 décimos. Agora, 15 centésimos vezes 3. Esse vai dar 45 centésimos. E agora, 15 milésimos vezes 3. 45 milésimos. Isso. Tarefa feita? Observe aí no seu caderno se está tudo ok. E vamos para a próxima tarefa, número 2. Elabore um problema que possa ser resolvido utilizando a seguinte operação. 1,5 vezes 7. Em seguida, resolva-o. Professora Flávia, vamos mostrar para os estudantes a nossa sugestão? Vamos lá? Então, estudantes, nós pensamos assim. Carlos comprou 7 garrafas de suco de 1,5 litros. Quantos litros de suco ele comprou ao todo? Então, após escrever a situação problema, nós deveríamos resolver. Então, olha como nós pensamos para resolver. Então, se cada garrafa tem 1,5 litros, lembrem-se que nós decompunhamos para fazer a multiplicação. Então, olha lá, 1,5 é a mesma coisa que 1 inteiro e 5 décimos. E aí nós tínhamos que multiplicar por quanto, professora? Por 7, porque ele comprou 7 garrafas de suco. Isso. E aí nós fizemos, olha lá, 7 vezes 5 décimos, quanto nós obtivemos? 3 inteiros e 5 décimos. E depois multiplicando 7 vezes 1, temos o 7. Como nós fazemos essa adição, professora? Agora, para fazer a adição, nós temos que lembrar de somar parte inteira com parte inteira e as partes decimais com os decimais. Neste caso, os 7 inteiros não têm decimais. Então, vão ficar com 5 décimos, 3 inteiros mais 7 inteiros, 10 inteiros. Então, deu 10,5. Mas ainda está faltando uma coisa importante na nossa situação problema. O que é, professora? A frase da resposta. Isso, o registro da nossa resposta. Então, quantos litros de suco ele comprou ao todo? Então, Carlos comprou 10 litros e meio de suco, ou 10,5 litros de suco. Isso mesmo. E agora, então, hoje sim, é hora da nossa história. Então, hoje nós vamos ler a história O Diário de Lisa. E a autora e a ilustradora são a Karine, que é filha da professora Rosânia. Acho que vocês ainda lembram dela. Então, ela fez e ela ilustrou essa história. Vamos lá, professora Flávia? Vamos lá. Bom dia, diário! Algo incrível aconteceu.
A Priscila, minha melhor amiga, me chamou para ir ao dia do amigo da escola onde ela faz patinação. Estou muito empolgada. Mas tem um problema. Eu não tenho patins. Quando eu era pequena, ganhei um par deles de aniversário, mas não cabem mais nos meus pés. E então eu estou triste porque não tenho patins. Mas minha mãe teve uma brilhante ideia: vender alguma coisa para conseguir dinheiro e assim comprar um novo par de patins. Mas o que eu posso vender? Oi de novo. Hoje pela manhã, na escola, eu conversei com a Priscila e ela também teve uma ideia brilhante. Que tal fazer cupcakes para vender? Que delícia! Ela concordou em me ajudar a fazê-los e decidimos fazer os famosos cupcakes de baunilha da sua tia. E aqui no diário é a receita desses cupcakes de baunilha. Tenho certeza de que ficarão deliciosos. Combinamos de fazer amanhã à tarde. Minha mãe irá nos ajudar. Estou muito empolgada. Eu amo cupcakes. Boa tarde! Hoje é o dia de fazermos os cupcakes. De manhã na escola, eu e a Priscila combinamos isso. Fazer 75 cupcakes, cobrar R$ 4 por unidade. 75 vezes R$ 4 vai dar R$ 300. R$ 300 é dinheiro suficiente para comprar os patins para mim. Agora estou apenas esperando a Pri chegar para podermos começar. A mamãe falou que podemos vender cupcakes em frente à minha escola no fim de semana. Mal posso esperar. Acho que a Pri já chegou. Tenho que ir agora. Tchau. Assinado Lisa. E então, gostaram do diário da Lisa? Legal, né? Bacana a ideia que ela teve para conseguir os patins, né, professora? Sim, ela pensou em algo para fazer dinheiro, né? Isso. Será que ela conseguirá fazer os cupcakes, professora? Com a ajuda da amiga e a receita da tia, acredito que não tem como dar errado. Então agora vamos observar a receita que as duas usaram para fazer cupcakes? Então olha lá. Cupcakes de baunilha. Então nós temos aí os ingredientes, mas também temos a receita para cobertura. Então o cupcake sempre a gente faz a massa e depois põe uma cobertura e ficam muito bons, né? Então agora nós vamos olhar mais detalhadamente essa receita. Então olha lá, cada receita de cupcakes rende 20 cupcakes. E nós temos os ingredientes aqui ao lado. Então, nós vamos pensar um a um. Mas nós temos um probleminha. Elas precisam de mais do que 20 cupcakes. Então, vamos pensar um pouquinho, olha. Para que elas possam fazer 60 cupcakes, quantas receitas elas precisam fazer? Se eu acabei de dizer que esta receita rende só 20. Pergunta B. Quantas xícaras de açúcar serão necessárias? A receita está aqui do ladinho. Lembrando que uma receita rende só 20 e eu quero saber para fazer 60 cupcakes. E letra C, quantos ovos serão necessários para fazer os 60 cupcakes também? Então agora é a hora que você vai pegar seu caderno, pôr a data e colocar aí o tema da aula de hoje, que é adição e subtração de frações. Você vai responder as questões que estão aí. Então, um tempinho para você pensar.
Então, estudantes, conseguiram responder essas questões? Vamos pensar juntos? Então, vamos pensar na primeira questão. Olha lá, primeira coisa, a receita rende apenas 20 cupcakes. Lembram-se, né? Então, a primeira pergunta, para serem feitos 60 cupcakes, quantas receitas elas terão que fazer? Professora Flávia, quantas será que precisam? Bom, vamos pensar. Uma receita 20, mais uma, mais 20 vai dar 40. Mais uma receita são mais 20, então vai dar 60. Vai precisar de 3 receitas. Então, serão necessárias 3 receitas. Ok. Olhem lá no seu caderno se você respondeu de acordo. Vamos lá. Letra B. Quantas xícaras de açúcar são necessárias? Olha lá. Se na receita aqui está indicando 1 xícara. Professora Flávia, quantas precisaremos? Bom, se há 1 xícara de açúcar por cada receita, são 3 receitas, 3 xícaras de açúcar. Isso mesmo. Então, temos lá, olha, 3 xícaras de açúcar. E letra C, quantos ovos serão necessários? Olha lá, na nossa receita, temos que são 2 ovos por receita. Então, para fazer 60 cupcakes... Bom, então nós vamos fazer 2 mais 2 mais 2, 6 ovos para fazer as 3 receitas. Então, agora vamos pensar mais um pouquinho nessa receita? Então, olha lá. Nós já triplicamos alguns ingredientes. Então, agora vamos pensar aqui. Como triplicar a quantidade da manteiga? Olha lá, para uma receita só, que fazemos 20 cupcakes, nós precisamos de só meia xícara de manteiga. Só que agora para fazer 3 receitas, triplicar. Como eu faria isso, professora Flávia? Bom, professora Carla, nós podemos utilizar também a nossa reta numérica e localizar essa fração e depois triplicar na reta. Vamos lá? Vamos lá. Bom, do 0 ao 1 seria 1 inteiro, a nossa xícara inteira de manteiga. Mas se é meia xícara, vamos localizar a metade. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, como se fosse metade da nossa xícara. 1 meio. E aqui, a outra metade da xícara. 2 meios ou 1 inteiro. Só que a nossa receita é triplicada. Então, precisamos de mais meia xícara de manteiga. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós triplicamos nossa receita e temos
3 meios. Muito bem, então vamos pensar mais um pouquinho aqui comigo. Na receita original para 20 cupcakes, a quantidade de manteiga é de meia xícara de manteiga, tudo bem? Então, nós pegamos meio mais meio mais meio e encontramos 3 meios. Mas, professora Flávia, será que tem alguma outra forma que não seja a reta numérica para representarmos esses 3 meios? Sim, professora, nós podemos representar por desenho. Por exemplo, aqui nós temos o círculo. Então, meio círculo representa a meia xícara de manteiga da primeira receita. Mais meio círculo, meia xícara da segunda receita. E mais meio círculo, meia xícara de manteiga da terceira receita. Então, nós temos 3 meios. Mas, professora Flávia, observando agora por desenho, nós não podemos juntar meia xícara, que representa meio círculo, e formar um círculo inteiro representando uma xícara inteira? Sim, ela é equivalente, professora. Eu posso pegar meia xícara mais meia xícara e formar uma xícara inteira. Então, eu tenho 1,5. 1 inteiro e mais metade, que podemos representar 1 inteiro e meio. Tudo bem? E aí, nós descobrimos então que são 3 meios de xícaras ou 1 xícara e 1 meio de manteiga. Tudo bem? Mas, professora Flávia, nós vimos 1 inteiro e meio no desenho. Nós conseguimos ver isso também na reta numérica? Sim, professora. Vamos lá. Então, do 0 ao 1, nós temos 1 inteiro. Então, do ponto 0 ao ponto 1, nós temos 1 inteiro. E aqui eu não chego no ponto 2. Eu chego apenas na metade dele, que é 1 meio. Então, aqui é 1 meio. Então, eu tenho 1 inteiro e 1 meio. Ah, legal. Então agora vamos continuar pensando na nossa receita? Vamos para o próximo ingrediente. Agora vamos ver o fermento. De fermento nós temos 1 colher e 3/4 de colher de chá de fermento. E como triplicar isso agora então? Professora Flávia, como podemos representar 1 inteiro e 3/4? Bom, professora Carla, nós podemos pegar aqui 1 inteiro e 3/4. Este nosso inteiro ele está dividido em 4 partes. Então, 4/4 equivale a 1 inteiro. E aqui nós temos 3 partes de um todo que foi dividido em 4. Então, 3/4. Também posso representar, professora, contando as partes que eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 partes de um todo que foi dividido em 4. Então, eu tenho 7/4. Então, agora vamos pensar como ficaria o registro de tudo isso que a professora Flávia falou? Então, olha lá. Na nossa receita original, que produz 20 cupcakes, nós temos de fermento apenas 1 colher e 3/4 de uma colher de chá. Então, agora representando isso como a professora Flávia falou. Então, 1 colher e 3/4 nós podemos representar como 4/4 mais 3/4. E aí nós obtemos os 7/4 que ela nos mostrou. Mas nós temos que lembrar que nós precisamos triplicar essa quantia. E agora, professora Flávia, como fazemos isso? Bom, este aqui equivale para uma receita. Para a segunda receita, nós vamos colocar novamente o inteiro e os 3/4, ou 7/4. Será que isso aqui basta, professora Carla? Agora nós duplicamos, mas nós precisamos triplicar. Então, precisamos de mais um inteiro
e 3/4. Exatamente. Então, precisamos desta quantia 3 vezes 3 vezes. para triplicar. Então, olha lá. A professora Flávia está nos mostrando a representação disso. Agora, vamos ver como registramos matematicamente essa representação? Então, olha lá. Agora sim, nós temos, olha lá, 7/4 mais 7/4 mais 7/4. Professora Flávia, somando isso, quanto nós teremos? Bom, então nós temos 7 mais 7, 14, mais 7, 21. Nós temos 21/4. Então, olha lá, registrando então 21/4. Mas, professora Flávia, pensando nesta representação, nós podemos reorganizar esses quartos aqui, esses 3/4, de modo a formar outros inteiros? Sim, professora, como se fosse um quebra-cabeça, né? Eu posso tirar este 1/4, juntar aqui. Fechei 4/4, fechei um novo inteiro. E aqui também falta 1/4, mas eu tenho ele aqui. Vou retirar daqui, vou juntar formando 4/4, um inteiro. Agora, professora Carla, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 inteiros e 1/4. Com a mesma quantidade que nós tínhamos antes. Nós só reorganizamos as partes das nossas frações, né? Então, agora registrando, olhe como ficaria. Então, olha lá, nós temos então 5 inteiros e 1/4 de colheres de chá de fermento. Mas, professora Flávia, nós conseguimos registrar esse valor na reta numérica? Sim, vamos localizar essa fração então na nossa reta numérica. 5 inteiros. Bom, então o 5 nós já localizamos ele aqui. Então, 5 inteiros está aqui. E lembra, professora, que nós dividimos o nosso inteiro em 4 partes? Sim, precisaremos fazer na reta também. Exatamente. Então, o nosso inteiro nós vamos dividir em 4 partes. Então, vamos dividir ele aqui, aqui e aqui. 4 partes. Só que dessas 4 partes, para essa receita, nós pegamos apenas 1/4 aqui. 5 inteiros e 1/4. Então, eu tenho 5 inteiros e 1/4. Uma parte do que foi dividido em 4. Então, ele vai localizar aqui, professora. 5 inteiros e 1/4. 1/4. Então, podemos também resolver pela reta numérica ou representando com desenhos. Tudo bem? Vamos continuar pensando na nossa receita? Então, olha lá. Como triplicar agora a quantidade de farinha? Então, olha lá. A farinha nós temos 1,5 xícaras de farinha. E agora é com você. Um tempinho para você pensar nisso. Então, estudantes, pensaram em como triplicar a quantidade de farinha? Então, olha lá.
Na receita, a quantidade de farinha é de 1,5 xícaras de farinha. Professora Flávia, como eu represento isso por desenhos? Bom, professora Carla, nós podemos representar 1 inteiro e meio círculo, então 1,5. Mas, olha lá, nós também podemos dizer que 1,5 inteiro nós temos quantas metades, professora Flávia? Bom, aqui nós temos que pensar que esse círculo a gente pode cortar ao meio, então eu tenho 2 metades, mais essa metade, 3 metades, então aqui nós temos 3 meios. Então quer dizer que 1,5 xícaras eu também posso representar por 3 meios, tudo bem? Só que agora nós temos que lembrar que essa é a quantia para uma receita, mas nós precisamos triplicar. Professora Flávia, como faríamos então? Bom, então, professora Carla, nós precisamos repetir essa quantidade 3 vezes. Então, uma vez está aqui, mais uma vez, 1 inteiro mais 1/2, e para triplicar 3 vezes, mais 1 inteiro mais 1/2. E agora, professora Flávia, que nós triplicamos, quantos meios nós temos nessa quantia? Bom, professora, lembrando que neste inteiro nós temos 2 meios. Então, 2 mais 1, 3. Mais 2, 5. Mais 1, 6. Mais 2, 8. Mais 1, 9. Nós temos 9 meios. Então, vamos pensar no registro matemático de tudo isso que a professora Flávia falou? Olha lá, então nós temos para cada uma das receitas 3 meios, mais 3 meios, mais 3 meios. E aí nós podemos representar como 9 meios. Mas, professora Flávia, aqui nós também não podemos reorganizar as nossas metades para formar um novo inteiro? Sim, nós podemos agrupar. Então, nós temos meio aqui mais meio, meio com meio, 1 inteiro. E este meio eu não tenho mais com quem juntar. Então, agora nós temos 1, 2, 3, 4 inteiros, mais 1/2. Então, agora registrando matematicamente 4 inteiros e 1/2. Tudo bem? Então, olha lá. São 9 meios de xícaras, ou seja, 4 inteiros e 1/2 de xícaras de farinha. Mas, professora Flávia, podemos representar na reta numérica também? Sim, vamos localizar essa fração então na nossa reta numérica. Bom, 4 inteiros nós já temos aqui, 4 inteiros. E esse 1/2? Bom, então do intervalo do 4 até o 5, nós vamos dividir na metade. Então, nós temos aqui 4 inteiros e vamos localizar a metade desse espaço. Mais ou menos aqui. Então, nós temos aqui 4 inteiros e 1/2. Então, agora vamos pensar novamente na nossa receita. Professora Flávia, nós temos ainda meia xícara de leite, mas nós precisamos triplicar. Como ficaria triplicada essa quantia? Bom, professora Carla, é só lembrarmos que a gente já fez isso com meia xícara de manteiga. Meio com meio, 1 inteiro, mais meio, 1,5. Então, 1,5 xícaras de leite. Então, agora que a gente já pensou nisso, depois de calcularmos o triplo de cada ingrediente, como ficaria a receita para 60 cupcakes? Então, lembre-se, a receita do cupcake nós já fizemos, nós já triplicamos todos os ingredientes. Agora você vai triplicar apenas os ingredientes que marcam aí para cobertura. Então, agora um tempinho para você.
lá, estudantes. Vocês lembram que nós já triplicamos os ingredientes da massa dos cupcakes. Então, aqui está os nossos ingredientes triplicados. Tudo bem? Você já fez isso. Mas você deveria ter feito a cobertura. Então, triplicado os ingredientes da cobertura. Professora Flávia, como ficariam os ingredientes, então? Então, vamos lá, professora. O primeiro ingrediente são 2 xícaras de açúcar de confeiteiro. Triplicado, 6 xícaras de açúcar de confeiteiro. Depois nós teríamos 2 colheres de manteiga. Triplicado, 6 colheres de manteiga. Depois outras 2 colheres de sopa de leite. Triplicado, 6 colheres de sopa de leite. E agora sim nós teríamos meia colher de baunilha. Como iríamos fazer para triplicar isso? Bom, podemos pensar que meio mais meio, 1 inteiro. Mais meio, então 1 inteiro e meio, 1 colher e meia de baunilha. Então agora vamos adiante e pensar mais um pouquinho em frações? Então olha lá. Cecília e Sérgio compraram uma pizza. Cecília comeu 2/8 da pizza e Sérgio comeu 4/8 dessa pizza. Então, primeira pergunta. Juntos comeram que pedaço da pizza? E segunda pergunta. Quanto sobrou? Então, agora um tempinho para vocês pensarem e resolverem esse probleminha. Então, estudantes, conseguiram pensar nessas questões? Vamos pensar juntos agora? Então, vamos lá. Juntos, que parte da pizza Cecília e Sérgio comeram? Lembrando que a Cecília comeu 2/8 e o Sérgio comeu 4/8. Professora Flávia, como você resolveu? Então, professora Carla, aqui nós temos a pizza dividida em 8 pedaços. E cada pedaço dessa pizza equivale a 1/8, ou seja, um pedaço da pizza total que foi dividida em 8 pedaços. A Cecília comeu 2/8, então nós vamos fazer a letra C de Cecília em 2 pedaços dessa pizza que ela comeu. Esse pedaço a Cecília comeu e este pedaço a Cecília comeu. Já o Sérgio comeu 4/8, ou seja, desta pizza de 8 pedaços, o Sérgio comeu 4. Então, nós vamos fazer a letra S do Sérgio em 4 pedaços dessa pizza. 1, 2, 3, 4. Esses são os pedaços que o Sérgio comeu. Então, vamos pensar agora quanto eles comeram juntos? Então, registrando matematicamente, olha lá.
Então, nós temos 2/8 mais 4/8. Professora Flávia, quantos oitavos deu então? Bom, 4 mais 2, 6/8. 6 pedaços da pizza que foi dividida em 8. E quanto sobrou dessa pizza? Ah, esses 2 pedaços não têm a letra de nenhum deles, então sobraram 2/8 da pizza. Então, novamente registrando, olha lá, a pizza toda tinha 8 pedaços, ou seja, 8/8. Foram comidos 6/8, então eu retirei. Eu vou fazer uma subtração. Então, 8/8 menos 6/8, ficamos com 2/8. Tudo bem? Então, agora, olha lá, sobrou 2/8 da pizza. Vamos pensar um pouco mais sobre fração? Então, olha lá. Quanto falta para completar um inteiro nessa imagem que está aí na tela? Então, olha lá, nós temos uma imagem em vermelho, então o meu inteiro está de vermelho embaixo. E eu tenho um pedaço em cima. E ele está me indicando que esse pedaço é 1/4. Professora Flávia, se eu tenho 1/4 do meu inteiro, quanto falta para completar o meu inteiro? Bom, professora, nós temos aqui o inteiro e feito 1/4. Vamos completar? Mais um pedaço, 2/4. Mais um, 3/4. Mais um, 4/4. Aí completamos. Então, nós colocamos 3 peças, 3/4. Então, olha lá. 1/4 mais 3/4, temos 4/4, que é o nosso inteiro. E agora, nós temos outros aqui para você pensar. Então, veja, o inteiro está embaixo e em cima foi sobreposto a fração. Então, pense lá. Quanto falta para completar um inteiro em cada uma dessas figuras? Tempinho para você pensar. Então, estudantes, vocês conseguiram observar aí quanto falta em cada uma dessas representações? Então, vamos pensar aqui. Se eu tenho o meu inteiro aqui com 3 pedaços e eu sei que são 3/5, quanto falta para 5/5 ou para o meu inteiro? Professora Flávia, quanto falta? Bom, para completar 5/5, professora, falta 2/5. Isso, então temos lá 2/5. Na próxima imagem, nós temos o inteiro e aqui nós temos 3 pedaços, ou seja, 3/6. Quanto falta para completar um inteiro, então? Bom, nesse caso, professora, metade a gente já completou. Então, a outra metade, 3/6 também. Então, olha lá, temos 3/6 e na última imagem nós sabemos que temos 6/9 e temos ali o inteiro por baixo. Quanto falta para eu chegar em 9/9? Neste aqui, faltam 3/9 para completar 9/9. Então, temos lá 3/9. E agora é a hora de você copiar sua tarefa. Então, agora, um tempinho para você.
Tarefa copiada? Então, para hoje a nossa aula era essa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, estudantes, até a próxima!